Medo, vergonha e falta de palavras. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Uma coisa que a gente tem que entender primeiro é que nervosismo, falta de palavras, medo, isso é normal para todo mundo. Repita comigo, ó. Medo é normal para todo mundo. O medo, na verdade, ele é bom, porque é por causa do medo que a gente se mantém vivo. Se você não tem medo, tá te faltando alguma coisa na cabeça aí. Mas o medo exacerbado, aquele medo abrupto, que te paralisa e tal, esse daí é perigoso. Então é esse daí que a gente tem que combater, tá bom? Fica até o final, eu vou te mostrar uma técnica, curte esse vídeo e já compartilha também para ajudar a divulgar por aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que considerar, medo é normal, tá bom? Medo é normal. Você tem medo de falar em público? É normal, isso daí. Tem medo de conversar com alguém que nunca viu antes? Normal também. Então, medo é normal. Não precisa ter medo do medo. Vou parar de ter medo? Vai parar de ter medo porque você vai trabalhar algumas coisas aí. Mas o medo, ele faz parte aí da tua existência. Segunda coisa, medo de falar em público é um dos medos mais comuns da humanidade. Então você não está sozinho nisso daí, tá bom? Assim como você possivelmente tenha medo de falar em público, eu também tinha muito medo de falar em público, medo de ser ridicularizado, medo de ter alguém ali mais inteligente do que eu, medo de não ter as palavras bem recebidas, falar ali o pessoal não acreditar naquilo que eu estou falando, ou seja, é um medo comum para todo mundo. Eu, por exemplo, que falo bem em público, se eu não gerenciar isso daí, ele me domina. Não é por aí o caminho, tá bom? Então pessoas comuns, pessoas normais, podem falar muito bem, o medo faz parte, mas o medo ele não pode ser aquilo que vai definir a minha existência, a minha fala. O medo não pode ser aquilo que vai definir a maneira que eu vou lidar com as situações e adversidades da vida. E tem técnicas ou metodologias muito simples, quase irreais, de você aplicar e conseguir resolver isso daí. Eu vou te explicar uma delas nesse vídeo. Olha, eu vou te passar uma ferramenta que se você usar hoje, daqui a 2 minutos que terminar esse vídeo, você já vai ter resultados. Essa é uma ferramenta que eu uso no meu método de comunicação, Panja de Comunicação. Ele é o meu nome, quase meu nome mas ele tem uma fundamentação aí. A ferramenta se chama preparação. Parece óbvio, mas o óbvio para muitas pessoas tem que ser dito. É óbvio para mim, tem que me preparar. Para mim isso é óbvio. Mas para quem não tem essa prática, quem não tem esse domínio, falar isso daí é quase normal. Mas eu não vou só te dizer, faz isso aqui. Não, a ferramenta é preparação. Eu vou te mostrar como que você vai fazer. Então anota aí, tá bom? Pega um papelzinho, pega uma caneta, manda uma mensagem para você mesmo e prepara. Eu vou te passar uma receita em 4 etapas para você falar bem em público com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Lá vai. Ponto 1. A preparação, ela não é só de palavras, tá? Ela não é só o que vai falar. A preparação, ela deve ser pensada como um todo. Observe, você comunica não aquilo que você está falando, mas o conjunto da coisa, entendeu? Então, por isso que eu estou aqui, com o fundo da parede, com o fundo lá atrás da porta, um fundo branco, por isso que as minhas mãos estão aparecendo e por isso que vocês estão vendo daqui para lá. Se vocês notarem, o que eu estou fazendo aqui é justamente a ferramenta, tá? Então, primeiro ponto, comunicação não é só o que você fala, a preparação ela deve ser o todo. Vamos lá, domine o assunto que você vai falar. Mas olha, não é tudo que existe sobre o assunto, é o suficiente para que você possa gerar autoridade e que, se alguém te perguntar, você saiba responder. Não é tudo que existe sobre o assunto, mas o que você pode buscar, o que você pode conhecer. Dentro da tua capacidade, o que você pode conhecer sobre determinado assunto? Por exemplo, vamos pegar aqui um assunto sobre vendas. Tem muita gente que conhece sobre muita coisa? Tem, claro que tem. Mas você vai dominar o máximo que puder sobre vendas e você vai, dentro deste teu conhecimento, dentro dessa tua caixinha de conhecimento aqui, você vai trabalhar para que esse conhecimento seja interessante para quem está falando com você. Então, ponto 1, domine o máximo que puder sobre determinado assunto. Ponto 2, que é o mais interessante dessa minha ferramenta, eu acho. Apresente uma curiosidade sobre o tema. Falar sobre vendas, eu também posso falar sobre vendas. Eu posso fazer um curso daqui a pouco sobre vendas, eu te ensino a vender. Mas existem assuntos
que são commodities, são assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia. Como é que você vai pegar um assunto do dia a dia e vai destrinchar isso aí? Então, assim, quando você for falar uma coisa, mas todo mundo fala sobre isso, então fala de uma maneira diferente. Aborda de uma maneira diferente, pega informações diferentes, de diferentes lugares para você trazer para cá. É assim que você cria uma comunicação interessante. Então veja, primeiro, você domina o máximo que você puder. Segundo, traga uma curiosidade sobre o tema, traga uma abordagem diferente, né? Traga algo interessante. Eu fui convidado uma vez para fazer uma aula, para ser professor numa universidade. O tema, se eu não me engano, era gestão financeira. E o tema de gestão financeira tem um script, né? Você vai pegar um tema, vai abordar sobre isso aqui, vai fazer uma equação e tarará. O que foi que eu fiz naquela aula ali? Naquela aula eu peguei um assunto um pouco diferente, peguei sobre gestão financeira, mas peguei sobre patrimônios, e como eu sabia que tinha ali uma coordenadora do curso, então eu coloquei a coordenadora do curso como exemplo. Eu sei que eu coloquei um carro ultra luxuoso lá, e para quebrar o padrão, o que foi que eu fiz? Eu falei que aquele tipo de carro só coordenador de curso consegue comprar. Aí eles pararam, riram todo mundo um do outro ali. E no final das contas, um dos professores que já tinha assistido uma outra aula minha falou assim, eu acho interessante toda vez que você vem, porque a gente nunca sabe que tipo de novidade você traz, né? Você traz um assunto que todo mundo fala, mas você não apresenta da mesma maneira que todo mundo apresenta. Então isso, senhoras e senhores, é um grande diferencial. Traga algo diferente do assunto que você está abordando, conversando, matemática ou qualquer. Ponto 3. Se você conseguir, faça um script daquilo que você vai apresentar. Como é que eu vou fazer o script? Você vai pegar pontos-chave aí da temática que você vai abordar, e dentro dessa temática você vai simplesmente elaborar um script, né? Um ponto A, um ponto B, um ponto C. Olha, você não precisa ir longe, né? Esse vídeo que você está assistindo é um script. Eu vou te mostrar. Olha só. Como você pode ver, eu tenho um scriptzinho aqui, ó. Então, o que eu estou te ensinando aqui não é, não, estou inventando na minha cabeça. Não, estou te falando o que eu faço. Então, faça um script. Olha aqui, se você puder, faça um script do que você vai abordar. Né? Confiar cegamente só no que você vai falar não é interessante. Aí, dentro desse script que você vai fazer, você coloca lá algo interessante, né? Você destaca os principais pensamentos, você pode cronometrar, por exemplo, uma piada, né? Você pode fazer algum conjunto ali. Eu faço muito isso quando eu vou em palestra, por exemplo. Uma outra vez eu estava palestrando numa empresa de caminhões sobre ética. Como eu sabia assim que o público, né, que você tem que saber o público que você vai falar. Uma parte do público lá era justamente o pessoal que era da manutenção, né? Então, como é que é esse pessoal da manutenção? Conversei, eles, eu sou muito gaiato, né? É normal que sejam gaiatos. Tudo bem, então. O que foi que eu fiz? Eu contei a história de Narciso, como que o cara se apaixonava por ele mesmo e tal, e ele morria. E acabou que no final eu preparei uma piada, falei assim, olha, se você encontra alguém, um colega aí que se acha muito, né, esse cara tá apaixonado por ele mesmo. Então aquilo dali parecia assim uma piada meio sem graça, mas na hora lá para eles inventaram outra coisa. Começou aquela brincadeirazinha entre eles e tudo e tal, né? Por quê? Porque eu apresentei algo que foi interessante, mas dentro da minha apresentação eu já tinha planejado, eu vou fazer essa piada, vou contar dessa maneira e vou esperar a reação deles. Então você se preparar, você está mostrando para o seu público que você é alguém de confiança. Você tem que se preparar para isso daí, tá bom? E quarto e último ponto, treine. Treine para você mesmo. Antes de você fazer uma apresentação, você deve treinar para você mesmo. Aí agora a pergunta, né? Se eu estou numa reunião, como é que eu vou treinar? Você treina, né? Na faculdade, quando era professor, a gente tinha semana pedagógica, sempre tinha uma apresentação, né? Uma reunião mais estratégica e tudo, aí eu anotava, fazia assim uma lista de 10, 12 itens e tudo, e conforme eu ia apresentando lá, eu ia escrevendo, tá. No final, eu sabia que iam abrir para perguntas, né? Aí eu nunca era o primeiro, eu era o terceiro, quarto. Mesmo prestando atenção no que os meus colegas iam abordar, eu me preparava para fazer aquelas perguntas, né? Tinha ali meus tópicos, mas eu preparava, eu vou falar desta maneira, meus pontos serão abordados desse jeito. Então, antes de eu externalizar, eu treinava, eu mostrava para mim mesmo a maneira mais adequada de falar, né? Então, não perca a oportunidade de falar, eu vou falar de sopetão aqui. Não, você treina. Pega ali, 30 segundos antes de você falar, você vai treinar. 30 segundos
para uma pessoa, sozinho, você mesmo, você pode pensar 10 vezes na tua apresentação. 30 segundos só. Então, antes de você fazer qualquer coisa, conheça, domine o conteúdo, traga algo interessante, faça um script daquilo que você vai falar e quarta que você deve treinar. Essa ferramenta dividida em 4 etapas vai te ajudar muito a fazer melhores apresentações, falar em público, palestrar, o que for, tá bom? Então treine, nem que seja 30 segundos antes, se for uma reunião assim, né, de sopetão. Se já forem te chamar para uma reunião, se você já sabe que você vai fazer alguma coisa, aí é muito mais fácil, né? Você vai fazer, você vai planejar e vai executar esses 4 passos e você vai brilhar, tá bom? Então não tem muito erro não, é só seguir isso daí e aplicar. Primeira vez pode não sair tão bom, segunda vez vai sair menos ruim, terceira vez, opa, já não vai sair ruim, mas também não vai sair bom. E depois aí você vai ver como a sua escalada, ela vai ser para cima, né? Você vai melhorar muito de acordo com o tempo que você vai praticando. Quando você for fazer isso daí, você vai melhorar. Não tem para onde, né? Se você não fizer, você não melhora. Aí, meu irmão, não tem curso, não tem coach, não tem mentor que resolva o teu problema, porque realmente você tem que fazer a sua parte. Então, a preparação ela requer reforço. É uma ferramenta que você pode usar, mas que essa ferramenta ela necessita de reforço. Você tem que forçar essa melhoria a aparecer. Se você não se esforçar, aí não adianta. Você não vai continuar na mesma. Né? Não vai melhorar nunca, isso é a verdade. Eu não vou florear, você vai conseguir. Não. Se você não sentar, ou se você não parar para raciocinar, você não vai melhorar nunca. Aí a tendência é piorar. Até um dia nunca mais você fala nada. Ou vai ficar morrendo de medo sempre que alguém te der alguma possibilidade para falar, comentar, palestrar. E por fim, quais são os benefícios de utilizar esta ferramenta? A primeira de todas é você vai ganhar mais confiança. Então eu estou falando aqui de dentro. Você vai ganhar mais confiança, você vai ficar mais animado, você vai ficar menos nervoso, o medo vai ser menor, a ansiedade não vai bater tanto, as pessoas vão reconhecer o seu valor. Ponto 1, maior confiança. Ponto 2, as pessoas vão reconhecer o seu valor. É interessante como a pessoa que consegue expor as suas ideias, as pessoas têm alto grau de confiança nessa pessoa. Às vezes ninguém nem fala porque você está na reunião. Você vai chegar na reunião e as pessoas vão respeitar a tua opinião, simplesmente porque você se preparou. Olha só que doido, né? Uma ferramentazinha em 4 etapas vai transformar a tua vida. Ponto 3, o medo vai ser menor, a angústia vai ser menor. Talvez você nem sequer fique nervoso ou ansioso. Vai dar um friozinho na barriga, dependendo da situação, mas não vai te amedrontar a tal ponto de você não conseguir fazer. Você não vai ficar naquela neura pensando assim, se eu falar, será que ninguém vai concordar comigo? E se ninguém concordar, melhor ainda. Né? Porque você vai usar a métrica de que se está todo mundo concordando é porque possivelmente está errado. Se você for pensar ao contrário disso daí, talvez as pessoas até te deem parabéns. Parabéns para você, porque você conseguiu pensar diferente. Você pode ter esses benefícios aí, simplesmente aplicando esta ferramenta de comunicação. Por fim, use essa ferramenta e você vai superar muitos obstáculos que aparentemente são intransponíveis. O medo vai passar. Eu te garanto que o medo vai passar se você aplicar isso daí. Agora, se você aplicar isso daí, você vai mandar um direct para mim. Você vai falar, olha, eu apliquei isso daí, realmente, na situação XYZ, não, pode escrever lá, né? Quantas palavras você quiser, mas devolve para mim, tá bom? Se essa ferramenta vai te ajudar e vai ajudar também outras pessoas a utilizarem esse método, tá bom? Obrigado. Então, por fim, você quer aprender mais sobre como se comunicar bem? Eu não estou falando assim, você vai ser um palestrante. Pode ser que você vire um palestrante, não é essa a minha métrica, né? A minha missão aqui é ajudar pessoas a se comunicar melhor, ganhar mais oportunidades e principalmente deixar de perder oportunidades porque não sabe falar bem, que é uma habilidade que está faltando muito por aí. Mas esse é assunto para outro vídeo, com certeza eu farei. Se você quiser aprender mais sobre como se comunicar bem, continua seguindo esse perfil aqui. Eu vou publicar vídeos semanalmente. Algumas vezes eu vou fazer umas lives também aqui no Instagram e no YouTube. E no final desse vídeo aqui, na descrição, tem um link aí para você preencher lá e participar da minha primeira turma do curso Panja de Comunicação. Lá você vai aprender a conversar, palestrar sem medo e nem timidez. Eu te aguardo lá, preenche o link. Forte abraço, até a próxima. Tchau.